ok? Ionara, seja feliz na sua tarefa. Não, eu trouxe. Boa noite, gente. Boa noite. Nós tivemos um evento na nossa casa relacionado à cura, à mediunidade, né, de cura, e nós tivemos então muitos questionamentos dos próprios frequentadores da casa, que mesmo a gente sendo espírita, a gente não entende muito bem o que acontece quando nós estamos fazendo uma cirurgia espiritual, né? Então as pessoas começam a perguntar o que acontece ali dentro, né? O que é feito, qual é o papel do médium, o espírito que toma conta do corpo do médium e várias outras perguntas. E também nós temos que entender que a mediunidade, principalmente a mediunidade de cura, não é uma especialidade do espiritismo em si. A mediunidade de cura sempre existiu. Nós temos relatos de mediunidade de cura desde a época dos egípcios, né? Há muitos e muitos anos atrás. Mas a doutrina espírita, ela traz dentro das suas obras uma explicação sobre esse fenômeno que, na minha opinião, é uma das melhores explicações que nós temos, porque poucas ciências se dedicam a entender o que acontece dentro do fenômeno da mediunidade, principalmente a mediunidade de cura, não é isso? Então, hoje, o que nós vamos tentar trazer aqui são palavras de Allan Kardec. Nós vamos começar pela Revista Espírita, porque ele próprio disse que esse assunto, que seria a mediunidade de cura, é muito amplo, é muito vasto. E ele, antes de desencarnar, ele queria deixar uma obra apenas relacionada à mediunidade de cura, mas ele não conseguiu concluir isso. Como a gente sabe, Allan Kardec desencarnou através de um AVC, né? Então, era uma das questões, um dos temas que ele tinha um interesse muito grande, primeiro por ser magnetizador, e segundo por receber várias cartas de pessoas que escreviam para Allan Kardec para explicar e buscar explicação dos fenômenos de cura que estavam acontecendo no seu centro espírita ou na sua cidade. Então, era um tema de muito interesse. Longe de colocar um ponto final nesse tema, tá? Nós vamos colocar apenas uma visão de Allan Kardec. Ele próprio diz que nós precisávamos estudar mais esse tema, que nós precisávamos compreender mais o que seria essa mediunidade de cura. Então, aqui nós não vamos de forma alguma conversar sobre esse tema colocando um ponto final, tá bom? Nós vamos apenas conversar, uma maneira de conversar sobre esse tema, entendendo que nós temos muito ainda o que aprender nessa área. Bom, nós vamos começar com a Revista Espírita em 1865, onde Allan Kardec, esse é um comentário de Allan Kardec, ele diz o seguinte, que a mediunidade curadora é exercida pela ação direta do médium sobre o doente, com o auxílio de uma espécie de magnetização de fato ou pelo pensamento. Então, a primeira coisa que nós vamos dizer é o seguinte, que o médium, mesmo na mediunidade curadora, ele tem um grande papel. Ele não simplesmente, igual muita gente acha, que o médium afasta do corpo,
né? E o espírito vem, toma conta do corpo para fazer a cirurgia espiritual. Não necessariamente, tá? O médium em si, ele tem um papel extremamente importante na mediunidade curadora. Ele também atua na mediunidade curadora. Então, ela é exercida pela ação direta, né, do médium. Isso é extremamente importante, tá? Aí nós vemos o quê? Que existe dentro da mediunidade de cura uma aproximação do mundo espiritual, do espírito do mundo espiritual. Então você vai ver, por exemplo, que no momento de uma cirurgia espiritual, que foi o caso que nós tivemos aqui, você vai ver o médium que tem a característica de trocar de voz, por exemplo, ou de ter um sotaque mais ou menos relacionado com o espírito, ou você vai ver aquele médium que não necessariamente tem o sotaque ou a voz que se transforma, né, que muda através do espírito, mas mesmo assim ele tem a influência, tá, do espírito que está perto dele naquele momento, tá bom? Que está junto dele. A mediunidade de cura é como se fosse um trabalho em equipe do médium com a espiritualidade maior, tá bom? Então a gente precisa entender que o médium, tá, tem uma ação direta nos fenômenos da mediunidade curadora. Nesse mesmo artigo, Allan Kardec vai dizer o seguinte: o fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas. Bom, nós temos o fluido cósmico, o fluido universal, né? E desse fluido universal, nós temos, então, o nosso fluido que gera a vida, que nós chamamos de fluido vital, por exemplo. Mas os espíritos também têm um fluido, que é o fluido espiritual. Segundo Allan Kardec, a cura ocorre quando um fluido sã, uma molécula sã, substitui uma molécula malsã. Ou seja, quando você está doente e o médium ou o espírito, e aí a gente vai ver como funciona, pode acontecer através do magnetismo humano, ou seja, o fluido apenas do médium ou do encarnado atua sobre aquilo, ou o fluido do desencarnado. Então você pode perguntar: os espíritos têm fluidos? Tem. Deixa eu mudar aqui. Passou? Okay. Pulou. Você pulou. Pulou. Aí. Tá. Não, aí. Mas onde que foi isso, gente? Ok. Vamos lá. Tá, mas tudo bem. Bom, quem diz médium diz intermediário. É um intermediário entre um mundo e o outro, né? A diferença entre o magnetizador propriamente dito e o médium curador é o que primeiro magnetiza com o seu fluido pessoal, exatamente o que eu estava dizendo, né? E o segundo com o fluido dos espíritos. Então, nós temos o nosso fluido, que são o fluido nosso do mundo material. Os espíritos, ou seja, aquelas pessoas que estão na dimensão espiritual, também possuem esse fluido. Porém, o fluido é de característica diferente da nossa. Então, Kardec estabeleceu o fluido vital, que é o fluido que nós temos, e o fluido espiritual, que é o fluido que os espíritos têm. Tá bom? Então, aos quais serve de quê? De condutor. O médium vai servir de condutor do fluido dos espíritos. Quando a cura é conseguida através de um magnetizador, ele está usando o fluido
dele. Quando é de um médium curador, ele está usando o fluido do espírito. É assim que se faz as curas. Seja ela através das cirurgias espirituais, ou seja ela através da imposição de mãos. Tá? Mas o que acontece é uma doação fluídica. Aí você pergunta assim, Yanara, mas então, por que é que a gente usa ou o álcool, ou o gel, ou seja lá as ferramentas que o médium usa? Porque tudo isso é potencializado pelos espíritos. Tá? Então, nós sabemos que os fluidos, eles podem, por exemplo, ser passados para uma água magnetizada, que é o caso que a gente tem aqui, né? A água assimila os fluidos e a gente toma essa água, né? Mas esses fluidos também podem ser usados para, por exemplo, aumentar a capacidade de uma medicação. Então, a pessoa tem um problema de dor de cabeça, ela pode fazer um teste. Ela toma um remédio normal ou ela pede alguém para magnetizar aquele remédio. O que ela consegue fazer com isso é potencializar a ação daquele medicamento. Isso aí todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer. Inclusive, há relatos de magnetizadores que potencializam o soro para quem está no hospital. E ali eles colocam substâncias, colocam fluidos no soro para entrar diretamente na corrente sanguínea do paciente, da pessoa que está no hospital. Então, são coisas que são possíveis para que a gente possa fazer, cada um de nós aqui. Então, nós estamos trabalhando o magnetismo. Mas quando nós, então, não só no momento da imposição de mãos, já não estamos trabalhando mais o nosso fluido, estamos trabalhando o fluido de um espírito superior, aí nós estamos sendo médiums. Ok? É o que provém do fluido do espírito, o magnetismo espiritual. Deu para entender, gente? Deu. Vamos lá. Isso tudo está no mesmo artigo de Allan Kardec. Então, ele vai continuar dizendo. O fluido magnético tem, pois, duas fontes bem distintas, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Essa diferença de origem produz uma grande diferença na qualidade do fluido e nos seus efeitos. Tá? O fluido humano está sempre mais ou menos impregnado de impurezas físicas e morais do encarnado. Então, o nosso fluido, que é o fluido do encarnado, está sempre, tá? Mais ou menos impregnados de impurezas físicas e morais. De quem? De nós mesmos. Tá? O dos bons espíritos, que isso vale a pena relatar, dos bons espíritos, não é qualquer espírito, é os bons espíritos, é necessariamente mais puro. Tá? E por isso mesmo tem propriedades mais ativas, que acarretam uma cura mais rápida. Mas, passando através do encarnado, pode alterar-se como um pouco de água límpida passando por um vaso impuro. Então, quer dizer, olha o papel do médium aí, como é extremamente importante. Os espíritos precisam do médium. Por quê? Porque eles precisam pegar uma característica, né, que é o do nosso fluido. Então, os fluidos do mundo espiritual,
ele tem uma característica diferente. Passando por nós, nós damos essa característica material que é nossa. Supostamente, é só isso que era para a gente fazer, como médium curador. Só que, se estiver impuro, nós acabamos impregnando aquele fluido. Então, um médium de cura, um médium curador, é aquele que consegue transferir do mundo espiritual o fluido dos espíritos com maior ou menor pureza, ou maior ou menor interferência. Interferência seguindo de quê? De que o médium pode poluir o fluido espiritual. Tá? Ele pode... Era como se fosse exatamente isso aqui, né? Uma água límpida passando por um vaso impuro. Kardec é maravilhoso para dar exemplos, porque é exatamente isso que acontece. A água pode estar muito limpa, mas se o vaso estiver sujo, quando você tira a água para tomar, ela vai estar suja. Tá? Então, como todo remédio, se altera se permanece muito tempo no recipiente impróprio e perde, em parte, suas propriedades benéficas. O que é que vocês estão pensando aí, gente? Nesse pedaço aí no final, posso estar errado, mas assim, a cura é feita, só que demora. A cura, olha como é interessante você estudar Allan Kardec. Porque a gente sai do misticismo. Sai. Porque ele aqui, ele está explicando exatamente o porquê que nem todo mundo fica curado. Por que que os espíritos não vêm aqui e curam todo mundo? Aí as pessoas falam assim, porque uns merecem, outros não merecem. Isso aí virou um tabu dentro do movimento espírita. Não é porque uns merecem e outros não merecem. É porque um médium, ele tem uma ação direta sobre aquela cura. É por isso. E aí o médium precisa estar com seus fluidos purificados para não interferir no processo da cura. Não é porque você, a Tati, merece e o Márcio não merece. Não. Não interferiu ou interferiu menos possível? Interferiu menos no caso de que existe uma substância que é preciso passar por nós para ser. Se o médium fizer só isso e não interferir na pureza do fluido, ele está de bom tamanho, está de parabéns. Tá? E é isso que Allan Kardec vai chamar de mediunidade curadora extremamente rara. É aquele que não interfere no fluido dos espíritos. Aí ele vai dizer que existe a diferença de médiuns curadores, que médiuns podem ser desenvolvidos. Nós vamos ver, ok? Então, segundo ele diz, daí para todo verdadeiro médium curador, tá? Verdadeiro, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. Isto é, o seu melhoramento moral, segundo este princípio vulgar. Limpai o vaso antes dele vos servistes. Tá? Se quiseres ter algo de bom.
Só isso basta para mostrar que o primeiro que aparecer não poderá ser um médium curador, na verdadeira acepção da palavra. Aí tem gente que diz assim, não, porque eu sou médium curador. O que é ser um médium curador? Ok, é aquele que tem a capacidade de transferir o fluido espiritual através de você. Você é um condutor. Ok, se os seus fluidos não estiverem limpos, você contamina. E aí a cura não acontece. Então, quando nós vimos um médium curador, a gente tem que entender que muita gente fala assim, eu queria ser um médium curador. Ser um médium curador não é uma missão fácil. Não é. Porque quando você começa a pensar nessa palavra aqui, depuração, você tem que começar a entender, primeiro, na sua responsabilidade como pessoa e na sua responsabilidade como médium. Ou seja, você vai ter que, primeiro, não ter o maior cuidado para você não contaminar aquele fluido. O que nós vemos disso que é importante? Então, nós começamos a ver que, além das questões moral, nós vamos ter que ter cuidado com a alimentação, nós vamos ter cuidado com a bebida alcoólica, com qualquer tipo de vício, porque é uma coisa lógica, não é? Se você está usando substâncias, tá, que não são boas para você, obviamente não vai ser bom para o outro. Então, na hora que você for transmitir, existe uma interferência. Então, por muita gente, eu quero ser médium de cura, tá, mas aí você vai ter que ter uma vida de sacrifícios pelos outros. É uma vida de completo sacrifício para beneficiar o outro. Aí você vê aquelas pessoas que se dizem médium de cura e usam bebida alcoólica, se alimentam da carne vermelha demais da conta, né? Aí você começa a perceber que o próprio médium não entende o processo. O sexo desvairado. Isso tudo são coisas que contam por causa da interferência do fluido do médium no momento da cura. E o paciente? Nós vamos falar um pouquinho nele, nós vamos falar um pouquinho desse paciente também. Allan Kardec também fala disso, tá? Nós vamos ver lá na frente. Então, gente, esse limpar o vaso antes dele vos servistes, tá? É um processo extremamente importante, porque nós estamos falando aqui da moral, nós estamos falando do caso de Jesus, né? Jesus não precisava ser médium de ninguém, porque na verdade o fluido dele próprio já era puro. Então, podemos dizer que Jesus era um médium, um curador. Algumas pessoas falam que Jesus era um médium de Deus, né? Mas Jesus já trazia nele o fluido. Agora, o nosso trabalho é ir nos depurando para a gente não interferir nesse fluido que vem dos espíritos. Agora, nem todo mundo tem a capacidade de transmitir o fluido espiritual. Tá? Isso, quando a pessoa é denominada médium curador, é a pessoa que traz essa capacidade.
o sucesso dela vai depender de várias coisas. Então, sendo o orgulho e o egoísmo as principais fontes das imperfeições humanas, daí resulta que os que se gabam de possuir esse dom, que vão a toda parte contando as curas maravilhosas que fizeram ou que dizem ter feito, que buscam a glória, a reputação ou o proveito, estão nas piores condições para obtê-lo, porque essa faculdade é privilégio exclusivo da modéstia, da humildade, do devotamento e do desinteresse. Maravilhoso Allan Kardec, né? Fantástica a colocação dele. Ele sempre muito fantástico, né? Mas dizendo tudo, né? Então, se você quer ser um médium de cura porque você quer os aplausos, a admiração das pessoas, né? Cuidado. Porque essa não é a missão de um médium de cura. Ele tem que ter o completo desinteresse. E ele tem que ter dentro dele a modéstia, a humildade e o devotamento. Aí nós vamos ver o porquê que cada dia Allan Kardec chama essa mediunidade, na sua maior extensão, de extremamente rara. Extremamente rara. Allan Kardec diz também, eu não trouxe porque ia ficar grande demais, que isso jamais pode ser uma profissão. Porque quando você está doando o fluido dos espíritos, não é seu. Não é seu. E quando você está doando algo que é seu, você tem que dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Então, a mediunidade de cura, a partir do momento que alguém cobra por ela, ela perde o desinteresse. E aí a gente vai concluir o quanto é sério as cirurgias espirituais, o tratamento espiritual, e que não é brincadeira. E que a partir do momento que uma casa espírita decide trabalhar com esse tipo de trabalho, há um compromisso muito grande com a espiritualidade maior. Porque não é só chegar lá no momento, na hora, e dizer, ok, espíritos, venham e operem por mim. Tem que haver um grande preparo, tanto do lado espiritual, quanto do lado material. Sendo, pois, a mediunidade curadora uma exceção aqui na Terra, disso resulta que há quase sempre a ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Por que ele está dizendo assim, a mediunidade uma exceção aqui na Terra? Porque quando a mediunidade é 100% o fluido do espírito, e você consegue não contaminar esse fluido, dá apenas a propriedade que ele precisa, ela se torna uma exceção. Então, o que acontece disso resulta que há sempre, tá, uma ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Então, quando existem as cirurgias espirituais, né, na grande maioria das vezes é uma combinação do fluido espiritual e do fluido humano. São os dois fluidos agindo. Quer dizer que os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão pela qual agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um
ou do outro fluido, e na cura mais ou menos rápida. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador. Olha isso, gente. Para quem quer, né? O compromisso, a seriedade. Palavras de Allan Kardec. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por bons espíritos e, obviamente, aquelas características que a gente deu lá no princípio. Né? Nesse caso, os espíritos vêm ao seu auxílio, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Então, nós vimos que a mediunidade curadora, isso aqui é um jogo de palavras, tá, gente? A mediunidade curadora em si, a grandeza, o potencial, o que ela pode fazer, tá? É uma exceção aqui na Terra. Então, o que nós estamos fazendo é exercitando isso. Nós estamos aprendendo a transmitir esse fluido espiritual e influenciá-lo da menor forma possível. Pode falar, Fábio. Oi, Amara. E pode existir a cura unicamente com o fluido humano? Pode. Aí é a cura dos magnetizadores. O que vai fazer a diferença, né, é que quando existe uma predominância de um sobre o outro. Então vamos ver, se você só é um magnetizador, ou seja, você não tem a capacidade de transmitir o fluido dos espíritos, né? Mas você tem a predominância de você é um bom doador do seu próprio fluido, tá? Você pode curar uma pessoa com o seu próprio fluido. Isso pode acontecer. Porém, esses são os processos magnéticos. A cura é mais ou menos rápida. O que acontece? Num processo do magnetismo, você, para conseguir a cura, você vai precisar vir várias vezes, tá? Para o passe. E aí, em cada sessão de passe, o magnetizador vai doar os fluidos dele e aí você vai se sentindo melhor. Cada dia você se sente um pouco melhor. Na mediunidade de cura, às vezes você precisa de uma cirurgia de 4 minutos e você está curado. Então, o que vai definir é qual a predominância de um fluido sobre o outro. O qual que você consegue doar. Por isso que um magnetizador, ele pode se tornar um médium curador quando ele consegue a não mais dar só o seu fluido e ele começa então a doar o fluido espiritual também em maior quantidade do que o dele. Aí veja que nada acontece por um acaso, que existe aí nessa questão uma questão de um desenvolvimento. Fala, Janaína. Como não depende do merecimento da pessoa que vai receber esse fluido, tanto do magnetizador ou do espírito, se ele não tiver em posição de receber esse magnetizador? Ele vai falar agora. Ele vai falar sobre isso também, tá? Que vai depender disso aí também. Tá? Então, isso aqui é bem interessante, né, gente? Vamos lá. Eu conheci um médium que ele fazia dentro do centro espírita. Nos últimos 20 anos, ele teve que morar dentro do local da casa espírita, uma casa para ele, e tudo que ele comia era que tinha dentro da plantada no centro espírita, ou a comida dele era feita dentro do centro. Ele 20 anos sem conseguem traduzir para os americanos. Tá, não, mas aí eu traduzo para não demorar muito. 20 anos que ele ficou sem sair. Ele está falando que teve um médium que ele conheceu no Brasil, que
morava dentro da casa espírita e ficou 20 anos ali morando ali dentro para se dedicar, porque até a alimentação dele teria que ser uma alimentação dali de horta, feita ali, cultivada ali e etc. Esses são os cuidados que um médium curador tem que ter. Então, a mediunidade curadora é uma aptidão inerente ao indivíduo. Como todos os gêneros de mediunidade, ela se desenvolve pelo exercício, sobretudo pela prática do bem e da caridade. Então, se você quer se tornar um médium de cura, você tem que começar aqui, ó, pela prática do bem e pela prática da caridade. A prática do bem não é apenas vir à casa espírita e fazer um trabalho voluntário. A prática do bem e da caridade é desenvolver em você potenciais de amor, de compaixão, de bondade, de tolerância, de perdão. É isso. Não é só vir na casa espírita para fazer isso. A prática do bem e da caridade, o que é a caridade, gente? Olha a camisa do nosso centro. O que é a caridade? Vamos lá? Benevolência para com todos, né? Forgiveness, perdão, indulgência, né? Isso é a verdadeira, isso é a caridade. É isso que é a caridade. Eu acho, às vezes a gente observa médiuns como Chico Xavier, por exemplo, que dedicou sua vida inteira, né? A prática do bem e a prática da caridade. Aí você diz assim, mas eu queria ser tanto Chico Xavier, mas você não quer ter a disciplina e você quer os resultados de Chico Xavier. Os aplausos de Chico Xavier. Mas você não quer a vida de Chico Xavier. Porque para você conseguir o que ele conseguiu, é muita devoção. Muita. Muita. Então, para quem busca aplausos, para quem busca se destacar nesse tipo de coisa, está no lugar errado. Faremos observar que a mediunidade curadora ainda não é apresentada, ao que sabemos, com caracteres de generalidade e de universalidade, mas, ao contrário, restrita como aplicação. Isto é, que o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que outros. Quem falou dos pacientes aí, ó? Aí, ó, estava respondendo a sua pergunta. E não cura todas as doenças. Compreende-se que assim deva ser quando se conhece o papel capital que representam as afinidades fluídicas em todos os fenômenos da mediunidade. Então ele vai dizer mais uma vez o porquê que nem todo mundo é curado. Tá? Porque o médium tem uma ação poderosa sobre certos indivíduos do que o outro. Então, se o médium tem uma ação magnética mais intensa com o Marcelo do que com a Maria, eu estou falando o médium. Eu não estou falando o espírito, estou falando o médium. Se ele tem uma ação poderosa mais para o Marcelo do que... Os dois podem ter a mesma doença. Que o médium consegue curar o Marcelo e não a Maria. Isso porque ele diz o quê? Das afinidades fluídicas em todos os fenômenos da mediunidade. Em todos os fenômenos da mediunidade. Vocês não vão ver hora nenhuma Allan Kardec discutir a mediunidade de cura relacionada a merecimento. Em hora nenhuma ele menciona isso nas obras dele. Não é todo mundo curado. Por quê? Por causa da interferência do fluido do médium, por causa da afinidade espiritual ou magnética entre o médium
e o paciente. Existem várias coisas que pendem para se conseguir uma cura. Por quê? Porque nós sabemos que em caráteres de universalidade, ou seja, o que seria isso? Se um médium conseguisse curar a todos, como foi o caso de Jesus. Jesus não escolheu, vou curar você e não vou curar você. E se ele quisesse curar, ele curaria qualquer pessoa que ele quisesse. Então, dentro do movimento espírita, a gente se esquece de Allan Kardec, se esquece de estudar um pouquinho, né? Se esquece do compromisso que o médium tem que ter. Aí é muito fácil a gente falar que, desculpa, você não curou, mas você não mereceu. Sorry. Né? É entre você e lá em cima. Quem mandou você não merecer a cura? A Renata mereceu. Aí, você não mereceu. Né? Então, existe um problema. Existe um problema. A coisa não é tão simples como a gente acha que ela é. Não é um processo de mágica que você faz, plim, você está curado. Especialmente no nível de evolução que nós nos encontramos. É um nível de evolução que nós nos encontramos. Nós vamos desenvolver isso. Nós vamos desenvolver isso. No futuro, nós vamos viver num planeta onde não vai mais existir doenças. Nós vamos ter a capacidade de nos curar uns aos outros. Mas primeiro nós temos que nos curar. Quem quer curar precisa se curar primeiro. Não tem como. Então, vamos lá. Seria, pois, um erro crer que, pelo fato de termos obtido uma cura, mesmo difícil, então nós vamos falar das pessoas que trabalham com a mediunidade de cura. Seria, pois, um erro crer que, pelo fato de termos obtido uma cura, mesmo ela sendo difícil, podem ser obtidas todas. Pela razão que o fluido próprio de certos doentes é refratário ao fluido do médium. É refratário. Ele é diferente, tá? Ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil quando mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Então, nós vimos aqui agora o papel do paciente em assimilar os fluidos. Por isso que é dado ao paciente o papel dele. Não se alimente de carne, evite certas condutas, venha aqui, entre, se concentre. Né? Até mesmo na questão do passe. Começou o passe, não fica conversando, se prepare para você assimilar os fluidos. Porque o paciente também tem um papel nesse momento. Ele deve ajudar o médium, estando em um posicionamento de assimilação dos fluidos e não querendo repelir aqueles fluidos. Porque se ele repele os fluidos, então, naturalmente, a cura não vai acontecer. Então, vejam como o processo de cura é um esquema. É uma coisa que necessita de vários pendentes. Necessita do médium, necessita dos espíritos, necessita do paciente,
necessita da afinidade fluídica entre os três, porque são três componentes naquele momento. Então, nós também devemos fazer a nossa parte. Assim, é surpreendente que algumas pessoas frágeis e delicadas exerçam uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. É que, nesse caso, essas pessoas são bons condutores do fluido espiritual, ao passo que homens vigorosos podem ser mal condutores. Ou seja, quem não consegue conduzir o fluido. Eles têm somente o seu fluido pessoal, fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos bons espíritos. Então, é um erro a gente achar que, pelo fato da gente conseguir uma cura com certa doença, achar que nós vamos conseguir a cura dessa mesma doença com todo mundo que aparecer. E afeta, né? Mesmo que essa cura seja, como ele diz, difícil. Então a pessoa assim vai e desce, dela acha, agora eu curo. Agora vai. Né? Aí não acontece. Ah, mas eu curei fulano que tinha o mesmo problema do que ciclano. Ah, então é porque ciclano não mereceu. A fé também, essa posição em assimilação. Quando você está em posição de assimilação, você está em posição de completa fé. Agora, se a pessoa tiver fé e o médium tiver num dia ruim dele, outro fator. Allan Kardec diz até, não deu para colocar em todo o artigo, que a mediunidade de cura, ela é muito assim, o médium às vezes pode ter um dia e não ter outro. Às vezes ela pode desaparecer, depois ela retorna. Porque vai se aproximar uma outra coisa que nós devemos levar em consideração, é quem são os espíritos que aquele médium tem afinidade para trazer. Para, por exemplo, operar numa cirurgia espiritual. Então, ele tem que ter uma conduta que vai facilitar a conexão dele com os bons espíritos. Então, a conduta dele, mais uma vez, envolvida no processo da cura. E para a gente encerrar, a gente dizemos assim, lembramos aqui que a mediunidade curadora está exclusivamente na ação fluídica, mais ou menos instantânea. Que ela não deve ser confundida com o magnetismo humano, nem com a faculdade que tem certos médiuns de receber dos espíritos a indicação de remédios. Então, quando Kardec deixa bem claro isso, que quando um espírito diz a receita de para um paciente, ele é mais um médium psicógrafo do que um médium curador. Agora, ele pode ter as duas faculdades. A faculdade curadora e a faculdade psicógrafa. Porque aqui ele tem que o quê? Ele tem que entender qual é o remédio que os espíritos estão mandando por ele. Então, nesse caso, é só ele repetir. 3 gotas daquele, 4 gotas daquele, faz assim, toma esse remédio, o que era muito comum antigamente. Era muito comum os médiuns receitarem remédio da carne, nosso aqui. Hoje em dia é muito comum receituário homeopático.
Mas antigamente, os médiuns receitavam remédios até alopáticos para os pacientes. Então, existiam médiuns que eram apenas médiuns escreventes, médiuns que receitavam. Isso não quer dizer que ele é um médium curador. Ele está apenas passando a receita para aquela pessoa. Ele escuta de um médico que está no plano espiritual e passa para o paciente. É completamente diferente o processo. Então, a mediunidade, em todos os sentidos, sabe? A gente está brincando demais com a mediunidade ultimamente. Até no movimento espírita. E eu não estou falando só mediunidade de cura, não. Eu estou dizendo isso porque quando Jesus disse, vai e cure, ele nos deu esse potencial. Mas a gente quer isso de graça. A gente quer a glória do vai e cure. Sem entender o nosso papel. A mesma coisa dentro da mediunidade. Porque para muitas pessoas está virando uma brincadeira no sentido de que no dia da reunião mediúnica eu vou lá receber espírito. E pronto, acabou. Se esquece da conduta moral, se esquece do seu esforço que você tem que fazer para vencer os seus vícios. E aí a gente quer ter resultados. Resultados nas reuniões de desobsessão, que já não são mais os mesmos, porque não existe dedicação dos médiuns para obter os mesmos resultados. Não é a fulaninha que merece não, gente. Ou não merece não. Porque a cura, todos nós somos merecedores dela. Todos. Nós. Aí você vê os médiuns de cura, né? Como, por exemplo, um grande famoso no Brasil, o José Arigó, né? Ele dizendo que ele teve um grande problema e acabou matando muita pessoa, fazendo muito mal no passado, e hoje ele vem com essa capacidade de doar os fluidos para amar, para aprender a fazer o bem. Aí você pensa assim, mas peraí, por que ele não nasceu todo aleijado? Mas não é assim? Se eu fizer isso numa vida, eu vou nascer assim na outra? Aí você começa a perceber que não necessariamente. Que não é uma lei assim, pau, pedra, pedra. Não existe isso. Que cada caso é um caso. Então, se você tem uma dor na perna, se você tem uma dor na coluna, se você tem um câncer, se você tem o que lá que for, você merece a cura. Agora, a sua cura vai depender de alguns fatores. Que você deve fazer a sua parte, o médium deve fazer a parte dele. Aí, olha que mundo maravilhoso nós estaríamos vivendo nele. Se cada um de nós fizesse a sua parte. Mas do mesmo jeito que o médium quer resultado, nós também estamos querendo apenas os resultados. Nós queremos nos livrar da dor que nós temos, seja ela qual for. Mas eu não quero ter o compromisso da minha autocura. Eu não quero ter o compromisso de buscar entender por que eu passo por isso. Para quê? Qual é o meu papel? Até que ponto eu estou acabando me adoecendo
Qual é a minha responsabilidade nesse processo de doença? E o que é que eu posso fazer para me melhorar? Para me sentir melhor comigo mesmo? Aí nós vemos o quê? Que há sim uma melhor forma de viver a vida do que nós andamos, as escolhas que nós andamos fazendo. E que essa transformação desse mundo, ele não vai acontecer de uma hora para outra. Não vai acontecer. Vai depender de cada esforço, de cada sacrifício, de cada passo que cada um de nós possamos dar. Seja como paciente, seja como médium. Porque com certeza nós estaríamos vivendo num mundo muito melhor. E nós não estamos vivendo nesse mundo muito melhor porque ainda está faltando dedicação da nossa parte. Que nós não levamos muito a sério os ensinamentos do Cristo. A gente acha muito bonito e muito lindo. Se Jesus se materializar aqui, todos nós vamos chorar. Porque é lindo a história de Jesus. É lindo a figura de Jesus. Mas o que é mais lindo são os ensinamentos dele. E esse sim é o que ele deixou de mais precioso para nós. O que existe de mais precioso na nossa vida é a receita da felicidade que o Cristo nos deu. O porquê que nós não estamos seguindo essa receita, aí vai para as questões, manda para o psicólogo, porque é difícil de entender. Todos nós. Por isso que todo mundo hoje precisa de um psicólogo, sem exceção. Todos nós precisamos de uma ajuda psicológica. Não tem ninguém nesse mundo que não precisa. Porque ainda temamos em não seguir o nosso modelo. E quando alguém segue, é chamado de careta, é chamado de sei lá o quê no mundo. Ou quando alguém tenta seguir, ou quando alguém tenta buscar uma vida diferente, são colocadas, né? Não é nem mais, como se diz, apreciado essas pessoas. Muitas vezes elas são julgadas. Então, o mundo está indo na direção que nós estamos dando a ele. E a nossa vida está indo na direção que nós colocamos, que nós estamos guiando. Só da gente analisar isso, a gente já percebe o quanto nós ainda precisamos crescer. E o convite da noite de hoje fica que a mediunidade curadora possa ser algo que nós almejemos. Curar o outro é muito bom. Poder curar o outro é muito bom. Receber a cura também é maravilhoso, não é? E isso é uma dádiva que todos nós temos. Seja pelo magnetismo humano, seja pelo magnetismo espiritual. Não importa quando. Curar, todos nós podemos. Lembremos que levemos para casa as palavras de Jesus. Vá e cure. Obrigado.
e nós estamos ali, as inscrições estão abertas para os médios de cura. Mas vocês viram as especificações, né? Então, quem quiser, está aberto, nós temos as classes, tá? Quem quiser seguir Jesus. Então vamos lá, vamos passar para os nossos avisos e tudo. Aí ficou uma pergunta no ar, né? E Deus? E Deus nisso tudo? Ele não cura gente? Aí tem um artigo na Gênesis que Samson fala que Deus não interage com a matéria. Ele deixa que nós, né, nós e os espíritos, façamos a evolução do plano material e do plano espiritual. Ele já nos deu a vida e o resto é conosco. Tá lá, se vocês forem ler isso, é muito interessante. Porque se ele curasse um, ele teria de curar a todos. Ele tinha que ser imparcial. Então vamos lá aos avisos. Nós estamos procurando por voluntários na tradução e